Olá, pessoal. Mais uma vez, não é bem assim, só que hoje sem a presença da Dora Kramer. Mas, em compensação, temos a presença aqui do nosso querido amigo jornalista Pedro Doria, do canal Meio, que é hoje mais do que um canal, né? É um grande portal jornalístico. Se você não conhece, você não sabe o que você está perdendo. E hoje vamos tratar do assunto que é a grande potã, né? Não se fala de outra coisa que não a denúncia pela Procuradoria-Geral da República do ex-presidente Bolsonaro e outras pessoas por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, porque a PGR, né, resolveu fatiar a questão. E quais são as consequências desse fato, né, para a política brasileira e para o que está acontecendo aí. Vamos lá? Pois é, meus amigos. Ontem o Brasil foi dormir com a Procuradoria-Geral da República apresentando, né, ao Supremo Tribunal Federal no indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e outros, né, vários outros pessoas por tentativa de golpe de Estado, né, que culminou, a história toda culminou com os eventos de janeiro de 2022. Então, eu pergunto aqui aos meus colegas, né, quais são as primeiras consequências que... A primeira coisa que eu pensei, né, quando eu ouvi essa notícia é que será que o Brasil vai conseguir, através desse processo, de uma vez por todas, resolver a questão militar, né, que nos desassossega desde o século XIX, né, que faz a tensão política no Brasil sempre crescer. Será que o ex-presidente Jair Bolsonaro será efetivamente julgado e condenado? Enfim, o que vai acontecer? Né? Quais são os desenlaces, né, dessa denúncia? Desenlaces. Quem se arrisca? Não, eu não me arrisco a responder as suas dúvidas e perguntas, Hum. mas eu acho interessante aqui a gente colocar as coisas como elas são, tá certo? Quer dizer, o que aconteceu ontem e hoje, não é a transparência da denúncia do Procurador-Geral da República sobre a informação do inquérito da Polícia Federal. Então não é só para o processo, né? Quer dizer, não saiu da cabeça de ninguém. Isso é uma coisa que foi construída a partir de fatos, depoimentos, delações, gravações e até prisões, ao longo de um ano e meio. Veio andando, 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 andando. Eu já falei aqui também que eu tive a pachorra, ou a iniciativa que qualquer um pode ter aqui, de buscar lá no Google, assim, inquérito da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro. Abre lá, aparece a íntegra. Isso para aqueles que dizem que não há transparência no processo, né? Qualquer um pode ler em casa. Enfim, são 900 páginas, na tela não é fácil de ler, mas você lê 250 páginas, é uma coisa muito, muito sólida, ou uma palavra da moda, robusta, não é? Sobre o risco que o Brasil correu de cair de novo numa esparrela antidemocrática, que foi abortada, tá lá no coisa, enfim, por general, por brigadeiro, por isso, por aquilo, e até por civis. Mas, de qualquer forma, isso tudo foi levado à Procuradoria-Geral da República para ser analisado e, ou não, ser confirmado como denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Por que o Supremo Tribunal Federal? Porque esse tipo de crime, o fórum, a prerrogativa de função do ex-presidente da República, por exemplo, leva todo o processo para o Supremo Tribunal Federal automaticamente. E agora é um processo. É um processo criminal, um processo político e um processo civil, ao mesmo tempo. Com 40 e tantos denunciados, Valdemar Costa Neto não foi Não denunciado. foi denunciado. E era o pesadelo dele, né? É, É, você vê é, como é, é que é interessante, né? Alguma coisa aconteceu. Não é, a denúncia não é a cópia do inquérito reduzida. Ela é a tradução do inquérito em processamentos, que eles chamaram de fatiamento, pois é, separaram 5 procedimentos diferentes e quase que se transformam em 5 denúncias. É uma só, mas com capítulos que dão uma facilidade muito grande de compreensão. Então é sobre isso que estamos tratando. Quer dizer, é um processo jurídico com consequências políticas seríssimas
e com novidades, como você acabou de falar, da presença de militares entre os denunciados. Não são réus. Você só é réu depois que o Supremo Tribunal Federal Aceita. aceitar a denúncia. Ninguém é réu ainda, todo mundo é denunciado. Então, entre os denunciados, algumas importantes figuras do governo Bolsonaro e alguns militares importantes. Bom, eu não sei se isso vai ajudar, como você falou, a recolocar a questão militar no Brasil nos termos clássicos, não, ou, enfim, novos termos. Mas vai, com certeza, influenciar muito a única coisa que está acontecendo no Brasil na área política hoje de importante, que é a sucessão presidencial de 2026. Eu acho que vale, Márcio. Eu acho muito interessante, Marcelo, você ter usado a expressão a questão militar, que é uma questão que vem do Império. E vale a gente contar um pouco essa história para a gente entender onde que o nosso problema com os militares acontece. Como é que ele se dá. Quando terminou a Guerra do Paraguai, aquele é o momento da formação ainda semi-profissional do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Não profissional de fato, isso só vai acontecer no início do século XX, e não profissional de fato, por quê? Porque, no fim das contas, naquele momento, os oficiais militares, as pessoas com alta patente, ainda eram nobres, irmãos de nobres, gente da altíssima elite. E isso é uma coisa que permanece verdade até final da segunda década do século XX, quando se forma a Escola de Preparação de Oficiais de Realengo, aqui no Rio de Janeiro, que depois foi para Agulhas Negras, né? Foi se tornar a AMAN. Mas a primeira turma de oficiais militares só se forma em 1918, que é o ano que acaba a Primeira Guerra Mundial. É a primeira vez que a gente tem oficiais profissionais. Mas o que acontece entre a queda do Império ou o golpe da República e o fim da Guerra do Paraguai? Começa a ter uma coisa indômita mesmo desses altos oficiais, é que se sentiam diminuídos em relação aos nobres e queriam que os seus títulos fossem respeitados como se fosse... Então, se o cara é um general, se é um marechal, isso devia ser tão respeitado quanto ser um barão. Quanto ser um conde, um visconde, uma coisa... Visconde tinha só um aqui no Brasil e tal. Então tem esse confronto lento que acontece entre o comando do Império, e o Império era democrático, é bom a gente lembrar, era até mais democrático do que a Primeira República. As pessoas que mandavam eram votadas. Tem esse confronto que termina com um golpe militar que derruba o Império. E aí, a República que nasce na disputa entre duas ideologias. Uma ideologia muitas pessoas chamam de positivismo, porque ela é inspirada no positivismo europeu, mas o melhor nome é castilismo, por conta de um jornalista gaúcho chamado Júlio de Castilhos, que é um cara que era profundamente autoritário. E é essa ideologia que é abraçada pelos militares brasileiros, que era uma visão mesma de que, olha, o Brasil é um país que tem uma população essencialmente ruim. Então, uma única maneira de você fazer crescer esse país é você ter uma estrutura de Estado autoritária, centralizadora e organizada. E aí entra uma certa ideologia militar que já estava começando a ficar em voga, muito forte na Turquia, por exemplo, na Prússia, que é uma coisa de... Ninguém representa melhor um país do que as Forças Armadas. Por quê? Porque são as pessoas que estão, de fato, dispostas a dar a vida para salvar a pátria. Então, a coisa mais nobre que você pode ter são os militares. Como são os militares que fazem o golpe da República, ou a proclamação da República, aquele negócio dentro do castilismo meio que cria uma amálgama em que cria-se uma ideologia autoritária no Brasil, que bota as Forças Armadas no centro, e as Forças Armadas meio que se sentem num lugar em que, olha, é como se agora a gente tem uma república, mas continua existindo um poder moderador, como aquele que o imperador tinha, só que agora o poder moderador é representado pelas classes armadas. E esse troço fica. E é sempre difícil. A ideologia oposição era uma ideologia liberal-democrática que era representada principalmente pelo Rui Barbosa, que tenta botar no centro da República Brasileira o Supremo, com aquela ideia do Rui de que o Supremo é o que erra por último, né? Então,
você tem esse confronto, é muito interessante que agora, em 2025, a grande acusação dos autoritários é que estamos vivendo uma ditadura do Supremo. Esse troço é 1,5 século de história que a gente está embaixo. E quando você olha para o século XIX e XX, o que são os golpes militares bem-sucedidos? Vamos lá. 1889, 1891, Deodoro da Fonseca é deposto em 1891, né? 1930, 2 generais e um almirante entraram na sala do Washington Luiz e destituíram dele a ponta de uma pistola. 1937, quando Getúlio manda cercar o Congresso Nacional durante a madrugada em 1937, com as Forças Armadas para impedir que deputados e senadores entrassem no parlamento, decretando o Estado Novo. 1945, quando aí os militares dizem para o Getúlio, agora você renuncia que não nos interessa mais. 1964 e 1968, porque 1968 é um golpe militar por uma única razão. Existia uma Constituição que deixa de existir com as 5. Você muda a estrutura jurídica do Estado, que é exatamente a natureza de um golpe. Por que eu estou listando esses negócios todos? É só para a gente lembrar que o Bolsonaro tentou fazer em 2022 tem uma linha do tempo contínua que representa essencialmente essa ideia de que existe legitimidade para que militares no Brasil, quando achem que a coisa não está funcionando bem, porque esse negócio de democracia é meio bagunçado, a gente não tem o melhor dos povos, etc., as Forças Armadas têm autoridade para fazer isso. E o que nunca aconteceu durante essa história? Militares serem julgados dentro do Supremo por terem tentado dar um golpe de Estado e não conseguiram. Porque os golpes que eu listei foram os que deram certo. Os que deram errado, em geral, terminam com os militares indo para casa. Poxa, não deu. Não, ou então 22 e tal. 22, 24. Mas só para acrescentar uma coisinha que é para... 54, 55. Pois é, para valorizar um pouquinho a iniciativa do presidente general Marechal Castelo Branco, que, por decreto, ele era militar mesmo, limitou o personalismo do comando das Forças Armadas, com o limite a 12 anos do generalato, nas 3 forças, e o limite de não sei quantos poucos anos no mesmo posto. Então você reorganizou um pouquinho a chamada liderança, inclusive aquela que tinha levado a ele mesmo à presidência da República, tá certo? Tem uma porção de coisas nessa historinha que foi compondo. O fato é que não quero desviar do assunto não, a questão militar entrou aqui, mas o Exército Brasileiro, você lembrou bem, não era sequer mencionado. A Marinha existia lá na Proclamação da República. O Exército era uma bagunça. E essa bagunça se mostrou muito presente na Primeira Guerra Mundial, a ponto dos franceses terem sido convidados e ficaram aqui 5, 6, 7 anos reorganizando o Exército Brasileiro. Criaram a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, não só a Academia de Realengo, mas depois a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Missão francesa. E tudo isso aí foi a missão francesa que consertou o Brasil. Teve a missão prussiana também, né? Foram duas que... E aí o Exército passou a ser uma estrutura organizada, como você falou. Agora, tudo isso foi muito marcante, porque o século XX foi marcado por 2 guerras mundiais. Então, os militares aí ganharam efetivamente uma estatura cívica, política, que antes talvez nem tivessem. O Eisenhower virou presidente da República dos Estados Unidos. Né? O De Gaulle virou o chefe da França, era tudo general. O ministro Mário Henrique Simons, assim, aqui, já na década de 70, convidava o Marechal Mascarenhas de Moraes, que tinha sido comandante-geral das Forças Brasileiras na Segunda Guerra Mundial, para as coisas, para as inaugurações, para solenidades e tal coisa, em homenagem ao seu passado e à sua tradição. Coisinhas que foram compondo. E deu no Bolsonaro. Você não citou Eurico Gaspar Dutra. Sem falar o Dutra, que é sensacional. Eu queria sair um pouco do militarismo. Do militarismo e do passado, porque eu acho que tem essa questão militar, é uma questão que está colocada nesse assunto, mas eu acho que é muito mais relevante para o país a questão que se coloca com esse processo andando da maneira que está andando, chegar a inviabilizar definitivamente, né, porque já está inviabilizada a candidatura do Bolsonaro em 2026, e o que isso muda nesse jogo aí, quando a gente está vendo ao mesmo tempo esse governo se fraquejando, né, quer dizer, com sinais de desgaste
muito sérios, né? Sem pauta, sem propósito. Agora vai tentar sobreviver. Vai tentar sobreviver, tentar aumentar um pontinho ou 2 pontinhos na sua aprovação para não ficar muito ruim, né? E eu acho que o que esse contexto aí traz é uma oportunidade, mais uma vez, uma oportunidade para o Brasil para tentar sair desse enrosco que a gente está de polarização entre Bolsonaro e um líder político como Lula, que já não tem mais o cacife que tem, ainda tem poder eleitoral, ainda tem uma força de influência grande, mas que se nega a construir o futuro. Ele se nega a construir para pegar um Haddad, pegar quem quer que seja, que escolha lá o Rui Costa, que não seria uma escolha boa, né? Mas O Rui Costa não construiria futuro nenhum, não. construiria futuro nenhum, não, mas eu estou falando, mas ele se dedicar a fazer, não um poste, como ele fez com a Dilma, porque acho que, pelo menos essa experiência ele deve ter aprendido, que isso não dá certo, né? Porque as atitudes que eles têm no governo não significa que não aprendem, que aprendem com a história, com o que acontece, porque estão repetindo o que já fizeram mais de uma vez, né? Em termos de economia, em termos de postura política. Não, e o PT sem ter a dimensão numérica e sem ter o discurso adequado ao seu tempo, não é? Quer dizer, o PT naquele tempo tinha, sei lá, milhares de prefeituras que não tem mais, tinha governadores de estado que não tem mais, tinha o presidente da República, Bolas, que agora tem eleito não pelo PT. Então isso aqui é só fazer uma revisão. Então a gente tem hoje um governo à deriva e tem aí a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e vários militares irem presos, né? Não só o ex-presidente Bolsonaro ficar inelegível, como ir ser preso, e quais são os reflexos que isso vai ter na sociedade brasileira, principalmente na polarização, nos bolsonaristas. É um grande desarme da polarização, a meu ver, no primeiro momento. E, inclusive, deveria facilitar uma decisão do Lula de não ser candidato. O fato de não ter um Bolsonaro concorrendo, tendo a chance de concorrer. Né? Eu não sou tão otimista assim, não. Eu estou botando a esperança. Eu não tenho essa esperança, não, Xará. Acho que a polarização ainda dura um tempo. Porque a polarização é mais um fenômeno sociológico do que político. O pessoal da ciência política chama isso de polarização afetiva. Que polarização a gente teve. Havia uma polarização entre tucanos e petistas. E, no entanto, não existia o que existe hoje, que é a percepção por parte das pessoas de que as suas fidelidades políticas estão diretamente ligadas à sua identidade, a respeito de quem você é. Política virou marcador de identidade, como religião, por exemplo, era. Política diz a que grupo você pertence, a que tribo você pertence. Então, a gente está nesse processo de tribalização, isso não é uma coisa brasileira, isso é uma coisa mundial, e eu não acho que dê ainda para desmontar isso. Acho que vai desmontar porque tem uma hora que não é possível que as pessoas continuem se odiando dentro das mesmas famílias, dentro das empresas em que trabalham, pessoas que eram amigas que param de conversar porque seguem políticos diferentes, gente entrando em festa de aniversário com arma e tal. Eu espero que esse troço em algum momento passe. Eu não sei se passa agora. Isso posto, eu acho que se a gente olha para a direita e a gente vê 4 candidatos, essencialmente, a possibilidade de 4 candidatos, que são 4 governadores de estado, né? Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas. Dá para claramente separar em 2 grupos esses. O Zema e o Tarcísio são candidatos que vestem o manto do bolsonarismo com muito mais facilidade do que o Ratinho Júnior e o Caiado. Eu percebo o Caiado e o Ratinho Júnior como políticos de direita normais, políticos de direita da Nova República, com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades. Como Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo. Como o Luiz Eduardo Magalhães seria. Então, até por conta da personalidade, se o candidato é o Caiado ou o Ratinho Júnior, eles podem até ser eleitos com bolsonaristas no palanque. Mas eu não acho que eles, na presidência da República, seriam pessoas que ficariam incitando essa animosidade, obrigado, Márcio, o tempo todo.
Enquanto que o Tarcísio e o Zema, eu tenho dúvidas. Eu acho que eles manteriam acesa essa chama do bolsonarismo versus o lulismo. Todos muito aliviados de Bolsonaro não estar mais por aí para encher o saco, mas ninguém falando isso, entendeu? Dizendo, nosso líder está preso, esse tipo de Porque coisa. o Tarcísio demonstra uma relativa independência, né? Ele tem atitudes de independência. Teve no Nunes apoiando, enquanto o Bolsonaro Eu fazia concordo. rusgas e tal. Quer dizer, Eu ele concordo. não é 100% mandado, pau mandado. Mas no discurso do Boné, ele estava com o boné do Trump. Mas aí é uma posição de direita, né? Eu acho que não é uma questão do Bolsonaro, é o boné do Trump, não é do Bolsonaro. Eu concordo com você, mas o Tarcísio e o Zema só existem por causa do bolsonarismo. Enquanto que o Caiado... não, eles foram criados pelo bolsonarismo, o Zema indiretamente, o Tarcísio Foi é inventado. uma Dilma. O Tarcísio é uma Dilma. Ele não consegue se descolar do Bolsonaro com tanta facilidade. Enquanto que o Caiado e o Ratinho, e esse é o meu ponto, eles são frutos do sistema político brasileiro, da democracia brasileira. Aí as pessoas podem falar, mas o Ratinho é filho de dono de televisão. E políticos conservadores regionais surgem como filhos do dono do jornal desde que a República nesse país. É absolutamente brasileiro isso. Então, o meu ponto mais eles não precisaram do Bolsonaro em momento algum, Caiado e Ratinho. Eles não têm ligação umbilical com o Bolsonaro. E isso faz diferença. Mas tem uma coisa nessa polarização, que primeiro que eu acho que a polarização ela ganha um momentum quando você tem um líder, né, populista com o estilo do Bolsonaro ou com o estilo do Lula, né, que são capazes de falar besteira. Por exemplo, Lula para falar qualquer M, né? Falou agora essa semana. Não, vamos vender a gasolina a R$3 direto. Quer dizer, o cara finge que a economia não existe, finge que não existe distribuição, finge que não é um líquido difícil de transportar, que tem uma logística que ainda tem posto no meio. Quer dizer, não, mas ele pode vender a R$3 a gasolina. Claro que pode. Ele só não está dizendo que o governo está arcando com o resto do valor. Tudo bem. Eu estou falando. Uma equação Sim, saudável. um subsídio assim como as loucuras que o Bolsonaro, insanidade que o Bolsonaro falava para comprar manchete, né? Com o típico movimento de comprar manchete, o Tarcísio nem de longe vai fazer um negócio desse. O Zema não tem essa habilidade, não tem esse estilo. Então, eu acho que essa polarização depende muito desse líder. Ele é muito incentivado por isso. Só que quando tiver aquele momento... Muito alimentado. Quando tiver aquele momento de crise e a popularidade cair, porque todo presidente passa por isso, as armas que eles vão ter vai ser levar a turma com a camisa da seleção brasileira para a Avenida Paulista. Mas a gente está assistindo aqui no Rio de Janeiro esse Cláudio Castro. Ele está sendo bombardeado, ele não consegue fazer nada nesse sentido. Ele não tem nenhuma capacidade. Ele está todo. Ele não consegue fazer uma atitude para melhorar um pouquinho mais. Só dar uma organizada aqui. Vamos no campo da esquerda, então, por exemplo. Vamos falar um pouco da esquerda. O Lula, por exemplo. A gente viu das pesquisas que saíram no final da semana passada, né? O governo em queda livre de popularidade. E o presidente Lula teve aqueles acidentes, operação e tal. Quem seria o candidato da esquerda para 2026? Então? Lula seria candidato? Eu acho que eu tenho a sensação que eu tenho é que ele não quer ser candidato. Ele será candidato só numa... É a sensação que eu tenho, quer dizer, não é que ele expresse isso, mas eu acho que é razoável que uma pessoa com a idade dele e sentindo o peso do terceiro mandato, né, como está acontecendo, pensar em ficar mais 4 anos deve ser um pesadelo. Deixa eu falar o que eu ouço lá do Palácio do Planalto. Quando eu converso com as pessoas que trabalham no Planalto e que estão com Lula todo dia e conversam à vontade off the records, né? Desde que você não atribua a fonte, você pode dizer o que está sendo falado. Juntando pecinhas de conversas, pedacinhos de conversas, a impressão que eu tenho é a seguinte. Se o Lula olhar para as pesquisas quando estiver terminando o primeiro semestre do ano que vem, 2026, e ver que a eleição é razoavelmente tranquila, ele é o candidato a presidente.
Se ele olhar para as pesquisas e achar que ele tem chance de perder, a turma que está perto dele acha que ele vai graciosamente dizer agora é a vez de outro. Ele não quer ser derrotado numa eleição presidencial. Não pode. Poder pode, basta ser candidato e ser derrotado, né? Para a história registrar, não pode. Mas ele não quer ser derrotado e ele não é um Bolsonaro, evidentemente. Ele não vai questionar o urna, ele não vai fazer nada disso. Então ele não quer ser derrotado. Então o ponto essencialmente são as pesquisas. Aí quando a gente olha para as pesquisas, onde que está o problema nas pesquisas? E é onde a gente diz, e tem vários analistas começando a dizer, olha, essa queda estrutural, ela não é circunstancial. O Lula está perdendo o voto de mulheres, principalmente mulheres periféricas. O Lula está perdendo votos no Nordeste. E o Lula já perdeu o voto da classe média urbana progressista não petista. O Felipe Nunes, por exemplo, da Quest, chama eles de liberais sociais. É a turma que vota na Tabata em São Paulo. Tá? Que é uma turma progressista, mas não é petista, não costuma votar na esquerda, mas é progressista. Então, essa turma, que era um voto tucano que o Bolsonaro não teve, essa turma votou a contragosto no Lula em 2022. Tá certo? O que são essas mulheres periféricas? Porque esses dois grupos, as mulheres periféricas e essa classe média urbana progressista não petista, esses dois grupos é que deram a eleição para o Lula em 2022. Essas mulheres periféricas, elas são conservadoras, elas são evangélicas, mas elas têm fundamentalmente uma preocupação com seus filhos. Então, pautas ligadas à família nesse sentido, o que é pauta ligada para a família nesse sentido? Escola, vacinação e violência. Violência em muitos sentidos. É o medo do policial que vai achacar o filho porque o filho é negro. É o medo do traficante que vai seduzir o filho para o filho. Porque é difícil você controlar se a criança só fica metade do tempo na escola, a mãe está fora, muitas vezes é uma mãe que não tem o pai mais presente dentro de casa, ela tem que trabalhar o dia inteiro, tal. Quer dizer, essas mulheres deixaram de votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro fica falando de arma e atrapalhou a coisa da vacina. E atrapalha a escola. E essas mulheres têm essa percepção. Esse é um pedaço do voto evangélico que voltou para o Lula em 2022, mas são mulheres que não têm os mesmos valores que o PT tem, que a esquerda tem. São mulheres conservadoras, são mulheres cristãs, e elas querem votar em alguém de direita. Elas não querem votar no Bolsonaro. Esse voto que ele está começando a perder é um voto que dificilmente volta para ele, que não era um voto natural para ele. E esse voto liberal social, como para usar o termo do Felipe Nunes da Quest, que é dessa classe média urbana mais tradicional progressista, esse voto também dificilmente vai para o Lula. Então, se você tem um candidato de direita que não horroriza, não fica falando de polícia tem que matar, não tem. Esses são dois pedaços de voto que dificilmente voltam para o Lula. O Lula está perdendo o voto nordestino por causa de inflação de alimentos. Se ele controla a inflação de alimentos, esse voto possivelmente volta para ele. Volta para ele. Mas a gente não pode esquecer que ele ganhou a eleição por 1,5%. Ele não tem gordura para perder. Então, por isso, o contexto hoje é um contexto muito negativo para o Lula. Além de que a luta pela inflação de alimentos, só a inflação de alimentos é uma luta em glória, né? A história no Brasil, a gente Você entende disso muito mais do que tem eu. PhD de inflação e sabe que nenhuma das lutas para tentar combater a inflação de alimentos restritamente deu certo. Ou você combate a inflação de uma maneira geral, ou então você não vai fazer nada. E ele não vai combater a inflação porque as medidas que ele teria que tomar já estão mais claro que não vai tomar. Pois é, a vida do Lula, se ele conseguisse, né, ou se ele quisesse diminuir, né, o déficit público em 2%, a vida dele ia melhorar muito. E ele não consegue entender isso. Ele não consegue entender isso. No final do ano passado, ou agora, ele conseguiria. Agora eu pergunto, tirando o Lula,
E tem então a luta interna do PT. Provavelmente um candidato de esquerda sairia do PT, ou talvez do PSOL, mas quem seria um candidato natural da esquerda na ausência do Lula? Marcelo, sabe o que é? Hum. Já nas eleições de 2024, agora, do prefeito, o PT não apresentou candidatos a prefeito, nem no Rio de Janeiro, Em São Paulo? nem em São Paulo e tal. Agora, para governador, está sendo anunciado que vai apoiar um candidato não petista, tanto para o Rio, quanto para Pernambuco, quanto para Minas Gerais. Lançou indiretamente o senador Rodrigo Pacheco e tal. Quer dizer, não faz mal nenhum o PT não ter candidato a presidente da República nesse contexto. Ele pode se colocar numa posição de impulsionadora de uma candidatura alternativa que não seja petista. E outro dia eu comentei com o Pedro, levei uma bronca deles, que não vai acontecer nada disso, mas o Lula faria um grande gesto à sua própria biografia ao país se mandasse um projeto de emenda constitucional ao Congresso e acabando com a reeleição, inclusive a própria. Eu não acredito que o Lula tenha essa grandeza. Enfim, inclusive a própria. Quer dizer, não sou o candidato porque a lei não permite que eu seja. Pronto, senão ganharia aquelas coisas que discurso. Agora ele põe o Congresso em xeque, né? E Porque põe essa o é uma Congresso. medida, essa é uma medida que é super popular, seria difícil para o Congresso Mas o derrubar. Congresso apoia. Sabe por quê? Ah, é? Porque você pode aumentar para 5 anos o mandato de todo mundo, inclusive dos deputados. Melhora muito, viu? Então, com essa possibilidade, dessa expectativa... Nos Estados Unidos, o mandato de deputado federal é de 2 anos. Não, deputado federal e uma opção de outras coisas. Lá é diferente. Quer dizer, comparar os Estados Unidos, o sistema eleitoral com o americano não existe, porque de cara é voto distrital. Eu acho que o nosso tem vantagens, tá? Eu acho que o nosso sistema está se mostrando mais resiliente do que o sistema americano. O sistema americano é mais frágil do que o brasileiro. Num aspecto, por exemplo, as pessoas estão muito impressionadas porque como que a Câmara dos Deputados, principalmente nos Estados Unidos, está absolutamente subserviente ao Trump. A ponto de ceder poder para a presidência da República. E o que acontece? O fato de o Trump ter o Elon Musk do lado dele, quer dizer essencialmente que ele tem uma bolsa sem fundos de dinheiro. Como a eleição é distrital, e para definir quem é o candidato em cada distrito dos partidos, você sempre passa para uma eleição primária, o Musk, qualquer deputado republicano que crie problema, o Musk chega lá, eu vou botar dinheiro na campanha para a primária de um adversário seu, vou te matar na eleição primária em que só vota uma meia dúzia de pessoas, é muito fácil manipular, e você sequer vai ser candidato no seu distrito. Quer dizer, tem uma fragilidade estrutural na democracia deles no momento que aparece uma situação dessas, que aqui no Brasil não tem. São as primárias. Bom, as primárias distorcem. Que parecem democráticas e neste momento... Aqui tem outros instrumentos, né? Tem outros instrumentos. As emendas parlamentares estão garantindo a eleição de todo mundo. Né? Então... Veja, você tem razão, mas em essência o que está acontecendo, a diferença é, aqui essa questão das emendas empoderou o poder legislativo de um jeito tal que enfraqueceu barbaramente, muito mais do que devia, o poder executivo. Sim. Isso não é um problema do Lula, isso é um problema de qualquer presidente da República doravante. Mas aí a gente tem um problema de corrupção interna do sistema. A gente não tem a ameaça de uma oligarquia tomar poder do Estado, como está acontecendo nos Estados Unidos. Mas, infelizmente... Pessoal, aí já teríamos um outro programa. Aliás, agradeço desde já imensamente o nosso amigo, colega Pedro Doria, mais uma vez, né, veio aqui participar do programa, ao Pedro Paulo Magalhães, Márcio Fortes, e agradecer a vocês que nos prestigiam com a audiência. Lembrando de dar o like, né, compartilhar e comentar para que a gente possa cada vez mais atingir um grupo de pessoas e não deixar, como sempre, de recomendar. Né? Nós estamos no My News, mas estamos aqui também com um colega do meio, que é, para mim, talvez um dos mais importantes portais de política, de informação que tem no Brasil hoje. É bom ter isso no Brasil. Né? Então, assista ao meio. E voltamos semana que vem. Muito obrigado. Até lá.